Voltamos. Eu sou o enfermeiro Cris e mais uma vez vamos fazer mais uma questãozinha de concurso para a gente poder marcar o xizinho no lugar certo. Vamos lá, pessoal. Ó. Paciente feminina, 78 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica, refere ao técnico de enfermagem que está sentindo tontura e falta de ar. Ao mensurar sua pressão arterial, verifica-se que a paciente se encontra hipotensa, aí coloca a pressão ali 85 por 48, e com diminuição de saturação de oxigênio, 90%. Ao olhar no monitor multiparâmetro e acionar a equipe médica, a seguinte tração de eletrocardiograma é evidenciada. O que a gente consegue ter, já antes de ir para as alternativas, o que a gente enxerga nessa questão? Ele está me dizendo que é uma paciente que tem hipertensão, tá ok, isso pode me dizer alguma coisa, tontura e falta de ar. Mas, de fato, o que seja importante para nós? Hipotensão, né? Hipotensão, saturação, a gente fica de olho porque tontura, falta de ar, queda de saturação, ok, faz sentido, tem conexão uma coisa com a outra, mas principalmente hipotensão. E ali no traçado do eletro, mesmo que a gente não identifique propriamente o que significa aquele eletro, a gente consegue entender aqui, ó. Ao olhar no monitor multiparâmetro e acionar a equipe médica, a seguinte tração de eletrocardiograma é evidenciada. Mesmo que eu não saiba exatamente ali os quadradinhos e tudo mais, ou até o próprio traçado em si, a gente observa que aqui no começo ele tem um espaçamento entre um e outro, ó. Certo? Então está numa frequência menor. Depois, de repente, aqui, ele está me dizendo, ó, a partir daqui, fica menor o espaço entre um e outro, ou seja, aumentou a minha frequência cardíaca. Ele não diz quanto que é, ali na questão em si ele não me diz. Fica talvez ruim de eu enxergar os quadradinhos e contar exatamente, mas eu nem precisaria, por quê? Eu já sei que ele está taquicárdico, e com algum tipo de arritmia, porque eu já vejo que tem diferença entre um espacinho e outro. Minimamente pode ser, mas ela existe. Então eu tenho uma taquicardia, uma taquiarritmia, com um paciente hipotenso. Isso é o que eu tenho, são os dados que ele me deu. Vamos às alternativas. O que eu tenho que fazer? Assinale a alternativa que corresponde à conduta a ser adotada referente ao caso descrito. Instalar dobutamina em bomba de infusão. Vamos lá, o que é a dobutamina? A dobutamina a gente vai chamar ela de inotrópico cardíaco. Ela vai aumentar a força de contração do coração. Mas aí pensa bem, eu já tenho um coração que está taquicárdico. Então assim, será que eu preciso de uma medicação que aumenta mais ainda essa força de contração? Então acho que não é esse o caminho. Desfibrilação imediata. Ali eu tenho a B e C. Desfibrilação e cardioversão. Vamos repetir, a gente já falou isso em outro momento, a gente repete. Desfibrilação, eu vou usar esse termo quando eu for chocar o paciente que está em ritmo de PCR, TV ou FV. Se não é ritmo de PCR, o paciente não está em PCR e não está em TV ou FV, eu não vou desfibrilar. Aí muda o termo é cardioversão, ou seja, se o paciente não estiver em PCR e for uma arritmia que o médico queira chocar o paciente, mas ele não está parado, é uma cardioversão, ou seja, eu tenho um ritmo cardíaco organizado, então eu vou cardioverter, né? Eu vou converter este ritmo num ritmo melhor, então eu vou cardioverter. Se ele estiver em PCR, aí sim é desfibrilação, tá? São termos muito parecidos, mas são usados em momentos bem distintos, não dá para confundir. Então, desfibrilação imediata, não, porque o paciente não está em PCR, então eu não vou desfibrilar esse paciente. Cardioversão elétrica sincronizada. Cardioversão, um ataque à arritmia, ok, mas esse sincronizada não me lembro o que é. E agora o que eu faço? Calma, deixa essa alternativa em stand-by, espera um pouquinho. Atropina em bolos. Atropina é uma medicação que é usada para bradicardias, então não é o caso, eu dou ao contrário, eu estou com um ataque à arritmia, então não faz sentido eu usar uma atropina.
eu vou acelerar muito esse processo, então eu vou causar dano ao paciente. Então não vou usar atropina. Vasopressina em bolos. Vasopressina, ela é um hormônio antidiurético e também é um vasopressor muito associado, né, utilizado em associação à noradrenalina em pacientes que já estão com dose alta de noradrenalina, e aí se associa a vasopressina para tentar, ali de alguma forma, segurar um pouquinho de volume e também fazer uma vasoconstrição, né, porque é um vasopressor. Então, assim, e vasopressina se usa diluída, assim, nunca vi, pelo menos, vasopressina ser usada em bolos, tá? Acho que não é o caso. E também, mesmo estando o paciente um pouquinho hipotenso, a vasopressina ela é usada em outro contexto clínico que não esse, tá? Então também não usaria vasopressina, né? Não teria por que usar esse hormônio antidiurético para isso. Então, o que a gente acaba fazendo? Voltando para a alternativa número C, para cardioversão elétrica sincronizada. Lembra que eu falei que a cardioversão é utilizada numa taquiarritmia, onde o paciente não está parado. Beleza, ele não está parado. O que é o sincronizado? O sincronizado é porque eu vou sincronizar o choque com o desfibrilador com o ritmo do paciente. Eu não posso simplesmente na hora o médico, no caso, né, na hora de apertar o botão para dar o choque, essa carga elétrica entrar em qualquer momento da atividade elétrica do paciente, porque senão ele pode daí sim provocar uma PCR. Então esse choque ele tem que entrar no momento exato, sincronizado com o ritmo elétrico do coração do paciente, que no caso é na onda R. Então eu posso apertar o botão em qualquer momento e o desfibrilador vai estar no modo sincronizado, o choque só vai entrar no paciente quando o desfibrilador entender e observar que o paciente está fazendo a onda R, aí o choque entra. Em outro momento a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso. Quando que eu vou fazer a cardioversão elétrica sincronizada, então? Quando o paciente não está em PCR, quando ele está com uma taquiarritmia e está instável hemodinamicamente. Isso é que é importante. Ele já diz ali no enunciado, o paciente está hipotenso. Então é um paciente que está instável hemodinamicamente, está com uma taquiarritmia, então eu preciso fazer uma cardioversão sincronizada. Por que eu não vou fazer alguma medicação antiarrítmica, né? Uma amiodarona da vida, alguma coisa do gênero? Porque se ele está instável hemodinamicamente, isso está me dizendo que eu não tenho tempo suficiente para esperar a medicação fazer efeito. Então o protocolo ele já diz, se o paciente tem uma taquiarritmia e está instável hemodinamicamente, eu posso já progredir para uma cardioversão elétrica sincronizada. Não preciso e não posso perder tempo fazendo medicação, porque pode ser que não dê tempo e o paciente acabe piorando o seu estado de saúde. Então, eu posso fazer, devo fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Aqui, então, tudo que eu falei para vocês. Então, para ser mais específico, o caso se caracteriza como uma taquiarritmia com o paciente instável hemodinamicamente. Isso, por si só, então, caracteriza a opção de fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Como eu falei, a dobuta não vai ser feito, né? Não faz sentido. Muito pelo contrário, eu não posso estimular mais esse coração. Desfibrilação não é o termo utilizado, o paciente não está em parada cardíaca. Cardioversão a gente já viu que é a alternativa certa. Atropina é uma medicação utilizada em bradicardia, também não tem nenhum sentido. E a vasopressina é um hormônio antidiurético com efeito vasopressor, normalmente associado à noradrenalina, então também não vai ser feito. Ou seja, a alternativa C, cardioversão elétrica sincronizada. Feito, gente, bem tranquila, tá? Assim, a gente vai esmiuçando alternativa por alternativa. É assim que se estuda por questões, não basta só eu querer resolver, marcar só a alternativa certa. Eu tenho que entender por que as outras estão erradas. Então, em cada questão eu consigo ver vários assuntos ao mesmo tempo. Certo? Me diz aqui nos comentários se tu quer mais alguma outra questão, alguma banca, me sugere alguma coisa e a gente vai seguindo todos os dias fazendo alguma questão de concurso para a gente se preparar um pouquinho melhor. Certo? Obrigado!